Olá pessoal, meu nome é Adriano Pereira e esse é o canal Meu Propósito. O vídeo de hoje é uma recomendação do Clóvis Francisco de Assis, meu amigo Clóvis. Clóvis, ele recomendou o discurso Ensinar a Maneira do Salvador, de Jan E. Newman. Ele é o segundo conselheiro da presidência geral da escola dominical, né? E aí você pode escutar um pouco de ruído aqui atrás. Eu estou falando para vocês aqui de Campina Grande, na Paraíba, e ao lado aqui do hotel passa uma rodovia, mas eu quis aproveitar a paisagem para fazer um vídeo legal para vocês, tá? Então, a primeira pergunta é: como eu posso ensinar a maneira do Salvador? A segunda pergunta é: de quem é a responsabilidade? A responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua de aprender e ensinar a maneira do Salvador, né? Mas qual o objetivo do ensino? O objetivo do ensino é a conversão ao Evangelho de Jesus Cristo. Vocês podem ver aqui atrás de mim algumas árvores. E eu fico pensando que de toda árvore ela veio de uma pequena semente. Eu posso ter uma semente na minha mão, contudo, eu não posso forçar essa semente a brotar, germinar e tornar uma árvore. Mas eu aprendi em um treinamento do Quórum de Elders da minha ala, com o meu presidente do Quórum de Elders, junto com o patriarca da minha estaca, de que nós podemos preparar o terreno. Nós podemos preparar o terreno para que aquela semente ela possa germinar, ela possa brotar, ela possa crescer e se tornar uma bela árvore, como essas que estão aqui atrás de mim, né? O presidente Newman, ele iniciou o discurso dele falando sobre alguns professores da vida dele. Eu vou deixar o discurso dele na descrição, mas eu gostaria de falar de um professor que eu tive na minha vida. Eu entrei na igreja sem os pais, tá? Eu entrei sozinho a princípio na igreja, né? Depois minha irmã se batizou, mas hoje infelizmente minha irmã não é ativa. Mas eu tive alguns professores e hoje eu gostaria de destacar um. O nome dele é João Batista Porto. Eu lembro quando eu tinha me batizado e um pouco próximo de 2 meses do meu batismo, sempre os irmãos, a presidência da estaca, ela mandava ou ela ia verificar se aqueles irmãos tinham maturidade suficiente para já receber o sacerdócio Melquisedeque. E a pessoa que foi enviada para conversar comigo foi o irmão João Batista Porto. Eu não lembro se ele era um dos conselheiros da estaca na época ou se ele era um membro do Sumo Conselho. Eu lembro das coisas que ele fez por mim. Ele me convidou para uma entrevista. Quando eu entrei lá na entrevista, ele quis ouvir o meu testemunho, como eu conheci a igreja, como eu soube que a igreja era verdadeira. Nossa, ele teve muita paciência porque eu falo bastante. E aí, ele me ouviu, nós choramos juntos. E teve uma coisa que ele falou quando nós saímos da sala lá do bispado, e ele chegou perto do presidente do ramo e disse assim: muito obrigado por ter encontrado esse rapaz. Isso foi algo que ficou gravado na minha vida. Eu aprendi com o irmão João Batista a importância de ouvir as pessoas, a importância de sentir o Espírito junto com as pessoas. Depois, ele, em todo o meu crescimento na igreja, ele buscou sempre me ajudar. A princípio eu não pedi emprego, não pedi nada para ele, mas ele sempre estava buscando alguma forma de que eu pudesse entrar na empresa que ele trabalhava. Sempre estava mandando e enviar currículo, participar de processos e tal. Ele sempre estava buscando. E com isso eu aprendi que, independente das pessoas pedirem a você, nós precisamos servir ao próximo. Precisamos buscar ser o melhor.
Eu percebi no irmão João, no irmão Porto, né, como era conhecido por todos, que ele era um líder amado, né? E ver como são as coisas na igreja. Com o passar do tempo, eu me tornei presidente de ramo, depois eu me tornei conselheiro na estaca. E João Batista Porto, ele era o membro do Sumo Conselho número 1, lá na nossa presidência. O número 1 porque ele é o mais antigo no Sumo Conselho. E o incrível era a forma como o irmão Porto ele servia. Independente dele ter muito tempo de igreja, ele servia com amor e com devoção. Tinha um grande respeito por mim, assim como eu tinha um grande respeito por ele, né? Eu estou falando do irmão Porto em relação ao passado, porque infelizmente ele já partiu, foi para o outro lado do véu. Mas antes dele partir para o outro lado do véu, ele buscou mais uma vez me ajudar para entrar na empresa que ele trabalhava, ou na empresa, é uma multinacional. E eu estava buscando estágios para engenharia, eu sou engenheiro de produção, e ele me recomendou. Ele já estava um pouco debilitado com questões da saúde, mas mesmo assim, ele ainda se preocupou em me ajudar. Eu tive a oportunidade de poder falar com ele ainda antes dele vir a falecer, num encontro de casais, e nesse momento ele era o nosso presidente da estaca, um bom presidente da estaca. E aí, quando eu fui agradecer a ele pela oportunidade de estar dentro da empresa de uma multinacional, ele disse: eu devia isso para você. Nossa, irmãos, ele não devia para mim nada. Contudo, assim como Cristo, ele viveu fazendo o bem. Então ele buscava fazer o bem. Quando eu entrei na empresa, eu vi que ele era respeitado por todas as pessoas que ali estavam. E aí eu lembrei daquela escritura em Lucas 2:5-2, que dizia: e crescia Jesus e em estatura e graça para com Deus e para com os homens. E parafraseando essa escritura, e crescia João Batista Porto em estatura e graça para com Deus e para com todos os homens. Irmão João, eu sei que o Senhor está me ouvindo aí do outro lado do véu. As suas ações na minha vida impactaram não só a minha vida, mas a vida de toda a minha família. Muito obrigado. Vamos nos encontrar. E aí, pessoal, eu acredito que cada um de vocês teve a oportunidade de ter alguém que foi um grande professor para vocês em sua vida, tá? Primeiro, com respeito a ensinar a maneira do Salvador. Como eu posso ensinar a maneira do Salvador? Primeiro, eu preciso aprender tudo sobre Cristo. As Escrituras estão aí. Corra atrás das Escrituras. Observe como Cristo abordava as pessoas, ou como ele era abordado. Observe a maneira como Cristo ele ministrava as pessoas. Observe a maneira do que ele esperava das pessoas. Observe a maneira que ele tratava as pessoas. Faça registros, corra atrás. Busque imitar o nosso mestre. Existe um manual também, Ensinar a Maneira do Salvador. Fantástico esse manual. Eu até estou pensando em gravar alguns vídeos com base nas lições desse manual, né? Mas isso fica para o futuro. Mas está aí. Vamos estudar sobre o Salvador e tentar imitar o nosso mestre, né? O vem e segue-me é o ponto de partida. O Helder Neumann falou: vem e segue-me é o ponto de partida para que nós possamos saber como ensinar como Salvador. Busque nas Escrituras, busque no vem e segue, busque imitar o Salvador, tá? Segundo ponto seria libertar o poder das famílias. Libertar o poder das famílias.
presidente Nelson ele tem enfatizado, já falou e tem enfatizado que o aprendizado centralizado no lar, pessoal. Então, dentre muitas coisas que os filhos eles podem herdar de nós, o testemunho não é uma delas. E eu gostaria até de ler um texto aqui para vocês, tá? Nas palavras do presidente Newman, que diz o seguinte: a responsabilidade do pai ou da mãe é semelhante em muitos aspectos. Os filhos herdam muitas coisas dos pais, mas um testemunho não é uma delas. Não podemos dar um testemunho a nossos filhos, assim como não podemos forçar uma semente a crescer, mas podemos prover um ambiente nutritivo, com um bom solo, sem espinhos que sufocam as palavras. Podemos nos esforçar para criar as condições ideais para nossos filhos e outras pessoas que amamos. Encontre um lugar para a semente. Ouça e compreendam a palavra e descubra por si mesmo que a semente é boa. Então, que nós possamos preparar o solo de nosso lar para que essa semente ela possa ser plantada, ela possa germinar, ela possa brotar. O terceiro ponto que o presidente Newman falou foi melhorar o ensino. E como é que eu melhoro o ensino? Com conselhos. Na ala nós temos o conselho de professores, mas no nosso lar nós podemos também nos reunir em conselho com nossos filhos, verificando o que é que podemos melhorar no ensino familiar, o que podemos melhorar no ensino do Vem e Segue-me. O ensino ele é melhorado quando nós focamos na doutrina, nos debates e na presença do Espírito Santo, em doutrina, debates com o Espírito. De quem é a responsabilidade de aprender e ensinar a maneira de Salvador? É sua, é minha, é de todos nós. É isso aí, pessoal. Vamos buscar ensinar a maneira do Salvador. Vamos buscar ser exemplo para a edificação de muitos. Assim como João Batista, Porto, que foi um exemplo para a minha vida. Que possamos ser um exemplo para muitos ao nosso redor. Que possamos proporcionar um ambiente nutritivo para nossos filhos em nosso lar. Eu sei que Deus vive e sei que Jesus é o Cristo. Eu sei que eu preciso aprender a ensinar a maneira do Salvador, assim como cada um de nós. Eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo, amém. E se você gostou desse vídeo e acha que esse vídeo pode ajudar outra pessoa, compartilha. E se você não é inscrito no canal Meu Propósito, se inscreva, pessoal. Um forte abraço.